Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias 7 da noite, né? Para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento sucessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? As questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, o que está acontecendo nesse mercado, as startups também, que hoje é o assunto do momento, né? Essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento. Então, especialistas os mais diversos, né, dentro da nossa grade de profissionais, vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat ali online, respondendo na hora, e vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Maurício Ferreira. Sejam bem-vindos a mais um webinar da série de webinars para a nova economia. Essa noite aqui, junto com o nosso diretor Yuri Gabriel, nós falaremos um pouco sobre um tema bastante interessante, um tema que toca as mais diversas empresas e que gera muita dúvida, tanto no empresariado quanto na classe profissional, nos investidores, né? Nas startups, nas empresas já consolidadas, que é governança e compliance e as suas principais diferenças, né? Então, boa noite, pessoal. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Maurício? Mais uma vez aqui no webinar. Hoje a gente falando de um assunto de extrema relevância, né? Eu acredito que entre os assuntos da nova economia que a gente vem tratando aqui nos últimos dias, esse assunto ele é muito relevante para aquelas empresas que queiram crescer, queiram perpetuar suas atividades, queiram dar continuidade no seu negócio e querer exponenciar ele, crescer. Eu acho que vem muito ao encontro esse assunto, tanto da governança quanto do compliance. Acho que hoje a gente vai ter aí alguns minutos de grandes comentários e sabedoria do Maurício sobre o assunto, né? Nossos, e espero que todos nos acompanhem e quem queira tirar dúvida, por favor, encaminhe suas mensagens aqui no YouTube, que a gente vai estar à disposição para retirar as dúvidas de vocês. Vamos começar? Vamos lá. Bom, o tema da noite, pessoal, como a gente havia falado, então, governança e compliance, as principais diferenças, os aspectos que cada um trata, para que serve. São todas questões que são bastante importantes e bastante relevantes para quem quer trabalhar, para quem quer entender sobre esses temas, para quem quer aplicar no seu negócio, no dia a dia, para quem quer trazer um pouco de conhecimento para o seu know-how de trabalho. Mas antes eu vou cumprimentar o pessoal que está ao vivo nos assistindo aqui, né? Um pessoal mais assíduo, outros mais novos que ainda não haviam participado ao vivo, o Alvin Borges, o Heraldo, a Fabiana Schreiner, que sempre participa com a gente, José Eduardo Correia, o Carlos Starling, o pessoal que nos assiste nas demais redes sociais, sejam todos muito bem-vindos, participem, não se esqueçam de ativar o sininho, de dar um joinha no final do vídeo se gostarem, é claro, e de se inscrever no nosso canal, tá certo? Mas então, pessoal, sem mais delongas, né, falando do nosso tema. Eu acho que, para a gente iniciar, Maurício, eu acho que é legal a gente começar explicando para o pessoal as duas diferenças que nós temos, né? Claro. Entre compliance e governança. Então, vamos lá. Qual a diferença entre compliance e governança, Maurício? Perfeito. O termo governança, que é o tema mais antigo e o tema que tem talvez até mais relevância num primeiro momento, numa primeira análise, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, desde 1995 o Instituto já vem trabalhando esse tema já, e muito bem em âmbito nacional e inclusive internacionalmente. A governança lá no Código de Governança, ela está especificada em cerca de 84 palavras, tá?
Então, assim, quando a gente fala de bate-pronto, que é governança, a gente tem sempre uma noção de política, de organização interna, de gestão de qualidade, né? Agora, para falar rapidamente, vamos tentar esmiuçar da melhor maneira possível como a gente pode, no dia a dia, chamar a governança. A governança é o conjunto de boas práticas, tá? De práticas que sejam empregadas na empresa para a gente poder perpetuar o negócio e fazer uma boa gestão, uma boa administração. Tá? E dentro dessas ferramentas, a gente vai se usar dos mais variados requisitos. A gente pode estar trabalhando os manuais de ética e de conduta, os valores da empresa, o organograma interno dela, as funções e deliberações de cada funcionário, dirigente, sócio, acionista, né? Até que ponto o colaborador ou o dirigente tem poder de gestão, poder de mando, poder de decisão, né? Aonde que a minha instituição, que a minha empresa pretende chegar no futuro e de que ferramentas, de que recursos ela pretende se valer para chegar até lá. Isso tudo é da governança. Técnicas de governabilidade. Então, muito mais voltada à internalidade da empresa. Muito mais voltada a ter nas mãos da administração uma ferramenta eficaz, uma ferramenta de controle integral. Então, isso é governança. Técnicas para bem governar. Né? E isso é muito importante para todas as empresas, desde a micro e pequena empresa, da startup, até as empresas, sociedades anônimas, de capital aberto, de capital fechado, as empresas de cunho internacional, são questões muito relevantes. Hoje em dia, nas startups, né, Maurício, o pessoal vem falando muito em acordo de cotista, vem falando em contratos de vesting, contratos que estão ligados a metas, com remunerações. Claro. Isso tudo seriam técnicas de governança também, né? Com certeza. Quando a gente diz quem tem sócio tem patrão, é porque eu preciso ter mecanismos de comunicação interna e de governabilidade de um negócio, Então, desde quando eu estou constituindo uma startup, né, eu preciso que aos olhos de terceiros ela esteja vendável, que ela seja viável, que ela seja interessante, mas eu também preciso internamente criar alguns mecanismos para me controlar. Como tu bem falaste ali, o acordo de cotistas, o acordo de sócios, acordo de acionistas, né? E a gente tem diversos mecanismos para isso. A gente vai ter regras internas para dizer como os sócios se comunicam, como os sócios tomam decisões em determinadas situações, sob pressão de mercado, sob situação de pressão de caixa, de distribuição de resultados. Que atitudes eu posso tomar, que decisões eu posso tomar, quais são as minhas balizas, os meus parâmetros legais. Isso com relação à internalidade, com relação à nossa comunicação interna, né? E legal, então a gente está concluindo aqui que toda essa parte da governança, ela está linkada a ferramentas que vão auxiliar a empresa da porteira para dentro. Exatamente. Que vão ajudar ela a fazer a gestão do negócio para dentro de casa. Departamentalização, governança na tomada de decisão, quanto como tomar decisão em cada situação, registrar isso na ata da Assembleia, deixar isso formalizado para que em futuras situações estejam já pautadas como é que vai ser feito, trabalhar questões de acordo de cotistas, regras de distribuição, contratação de empréstimos e por aí vai. Legal. Tudo isso então nós estamos olhando para o lado de dentro. E quando a gente fala para o lado de fora? Lá de fora é a famosa compliance. Compliance, que a gente não usa um termo equivalente no português, mas que vem lá do inglês, lá o to comply with, de acordo com algo, de acordo com. Né? Conformidade. Em conformidade com. É olhar para a minha empresa e para as relações externas que ela tem. Quando eu falo empresa, eu falo organização como um todo. Porque poderia ser uma cooperativa, porque poderia ser uma fundação, uma associação, né? Uma autarquia ou órgãos de governo também, tá? E que hoje está muito em voga, inclusive, né? A compliance, em conformidade com, ela trata justamente das relações externas, relações com o ente bancário, com o meu fornecedor, com o meu credor, com o meu funcionário, com o meu cliente. E eu vou verificar se as legislações
que recaem sobre a minha atividade, sobre o meu negócio, as minhas relações, se de fato eu estou atendendo elas na sua inteireza. Será que eu estou agindo com probidade no trato com o ente público onde eu sou contratado, através da licitação, onde eu forneço um bem, um produto, um serviço? Será que eu estou atendendo a legislação tributária na sua inteireza, as legislações trabalhistas, ambientais, fiscais, não é? As obrigações previdenciárias, que são importantíssimas e que eu preciso garantir que eu não estou lesando a sociedade na qual me insiro? Porque uma empresa existe por uma função social de ser, pelo seu objetivo ou pelo seu objeto social, pela atividade pela qual eu fui chancelado ou outorgado para existir. Lá pelo meu órgão de registro, junta comercial, cartório de registros. Se eu existo, eu preciso garantir para os meus contratantes, para a população que espera algo de mim, que eu estou agindo com integridade, porque do contrário eu não mais mereço funcionar como organismo empresarial. E a questão da compliance, ela, no Brasil, sobretudo, ela vem ganhando muito espaço, porque vem se constatando, desde de operações de lava-jato, zelotes e operações um pouco mais antigas e sindicâncias, que a corrupção ela passa muito pelo ente privado. A corrupção ela circula pelo órgão público, onde eu tenho um benefício, muitas vezes, uma superfaturação em benefício de uma empresa privada, e ela retribui aquele dirigente público com remuneração monetária. Então, muito atido a isso, o legislativo, o legislador, criou alguns mecanismos de compliance. Hoje, inclusive, nós temos a lei anticorrupção, que é a lei 13.846, lá de 2013, que justamente trata sobre isso, de alguns parâmetros bem pontuais que as empresas que trabalham com licitações, com ente público, já precisam atender. Nós temos hoje o Estado do Distrito Federal, o Estado de Rio de Janeiro, Goiás e Paraná, que já estabeleceram algumas concorrências públicas, alguns editais, a empresa precisa obrigatoriamente apresentar o seu compliance. A garantia de que, em situação de corrupção, em situação de desvio de finalidade, qual será o tratamento que ela vai dar para aquele gestor ou para aquele colaborador que agiu em desconformidade? Qual é a sanção punitiva? E quais mecanismos que ela está usando para que isso não aconteça e quando aconteça que ela rapidamente consiga visualizar e minimizar? Então, para a gente, no Brasil, isso tudo é muito novo, né? Agora, quando a gente começa a tratar de empresas americanas, de empresas de países europeus, onde a média da população é uma média que preza muito pela transparência, né? A cultura é outra. A cultura é bem diferente. Lá, começa que é feio, entre aspas, né? A pessoa desviar, a pessoa deixar de atender os seus compromissos tributários, e aqui a gente tem todo um pensamento diferente, até pela questão da retribuidade dos impostos, né? Agora, aqui a gente não tem essa política. Muitas vezes o empresário não quer demonstrar o quanto ele está ganhando, o quanto ele está pagando de tributos, o quanto ele está tendo de resultados, porque tem alguns receios das suas prestações de contas, de como ele está conduzindo a atividade. E quando o meu investidor de fora quer investir numa empresa brasileira, a primeira coisa que ele pede para ver é como está a compliance da empresa. Quais são as políticas, como que é o código de éticas dela, como que é o manual de condutas internas, o regimento que ela tem, o código de sanções disciplinatórias, para saber se vale a pena ele investir, né? Porque aquele acionista de uma empresa que tem lá, sei lá, 5 mil acionistas, imagina se a empresa fosse um helicóptero e a gente fosse um acionista, eu tivesse um parafuso daquele helicóptero, eu ia querer saber se o dirigente está andando com o helicóptero por uma função particular ou por uma função pública da empresa que vai me trazer retorno, né? Então, a conformidade com o compliance, isso é todo regramento de contato externo, como tu bem falaste. Então, resumindo, a gente pode chegar à conclusão que uma empresa que ela tem uma governança, ela não necessariamente tem a compliance. Uma empresa que tem a compliance também não precisa ter governança. São coisas distintas. Elas não andam juntas. Elas com certeza são coisas distintas, mas elas se entrelaçam e preferencialmente elas devem andar juntas. Por quê? Eu posso utilizar a governança como uma das ferramentas da compliance. Por quê? Se eu tenho bem definidas as minhas políticas internas, o meu código de condutas, o meu acordo entre sócios, o meu organograma de funções, né?
a minha governabilidade, meu planejamento sucessório de futuro, meu planejamento de administração, isso é uma ferramenta de transparência também. Então, isso também pode ser utilizado dentro da minha compliance para mostrar para o meu investidor externo que eu sou organizado internamente, que ele, ao investir numa parcela da minha empresa, ele está investindo em algo seguro, porque as políticas de governabilidade interna são políticas seguras de acordo com o meu manual de governança interno que eu tenho. Então, elas são intimamente relacionadas e por isso que gera tanta dúvida. Agora, não necessariamente que eu precise ter um programa de governança para mim estar atendendo o compliance das legislações nas quais eu me insiro. Pode ser que a minha empresa não tenha práticas implementadas de governança. E hoje a gente vê que cerca de 40% das empresas não aplicam regras de governança. E são questões muito básicas. São questões que até a microempresa já deveria estabelecer alguns parâmetros de governabilidade, né? Agora, de compliance, a maioria das empresas já atende em algum grau. Quando eu me preocupo com o tributo que eu estou pagando, com a forma de emissão da minha nota fiscal, com a forma de pagamento do FGTS, do INSS, com a forma de atendimento do meu cliente, eu já estou usando mecanismos de compliance. Agora, um mecanismo mais aperfeiçoado depende de uma setorização melhor, de um canal interno de compliance, de uma fiscalização da implementação dos programas que eu vou implementar. E mais importante, muitas vezes a gente pensa que existe uma fórmula de bolo, tanto para compliance quanto para governança, e não existe. Cada organização, cada empresa vai ter as suas necessidades, vai ter as suas complexidades, os seus gargalos, os seus pontos de toque, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Isso tem que ser mapeado para a gente saber o que é importante para aquela organização. Porque senão eu crio aquela governança, aquele compliance de papel, que eu tenho tudo no papel, tudo anotado, tenho os quadrinhos na parede. Não tem nada implementado. Pergunta para o funcionário quais são os valores da empresa. Aquele que trabalha num grupo, você é funcionário de quem? Ah, sou funcionário daquela lá, mas está registrado nessa aqui. Eu não conheço os valores, a ética, a integridade da minha empresa, né? E aí eu tenho um programa de papel. E a nossa própria Controladoria Geral da União criou todo um mecanismo, tá, para quantificar se o compliance ele é efetivamente praticado ou se ele é um compliance de papel, entre aspas, para inglês ver, como a gente fala, né? Então, ela consegue graduar e pontuar. E nos casos onde a empresa tem uma autuação por corrupção, por fraude, quando a gente consegue comprovar que o compliance existia e que foi um deslize, por assim dizer, a gente consegue minorar muito a multa, reduzir cerca de 80%. Já quando a gente tem um compliance de papel e não consegue comprovar que ele funciona, eu posso ter as multas até majoradas nos casos de responsabilização. Fabiana Schreiner nos traz um comentário, super importante esse ponto. A necessidade de regularidade é fundamental para receber um investimento externo. De fato, as empresas nacionais têm enfrentado essa dificuldade. A primeira coisa que o investidor quer ver, como eu havia falado há pouco, é de fato o programa de compliance, é saber a transparência. Depois ele quer saber da governança e aí ele pede um valuation para saber quanto que a empresa está valendo. O que a empresa está valendo hoje no mercado? Esse valuation ele vai levar em consideração uma série de fatores, inclusive as questões de governança, inclusive as questões de transparência, de governabilidade. Vão estar ligados intimamente, né? Vão estar ligados diretamente aos riscos que aquela companhia pode estar com certeza inserida e daqui a pouquinho sem conhecimento, até por não ter as regras de compliance sendo cumpridas no seu negócio. E eu acho fundamental, Maurício, quando tu fala das regras de compliance concomitantes com as regras de governança, porque vem muito de encontro ao que a gente vem propondo aqui dentro do grupo para as empresas, né? Que nessa nova economia, nessa onda da nova economia que a gente vem discutindo muito aqui nesses webinars, todas as segundas à quinta, a gente vem trazendo assuntos que eles vão se complementando. Para quem vem nos assistindo já há muito tempo e vem acompanhando desde o início os nossos trabalhos nos webinars, vem percebendo que a gente vem trazendo assuntos que eles vão se entrelaçando também. E eles vão se complementando. Tudo em prol de deixar uma empresa com uma proficiência do negócio dela altíssimo, para que ela possa, se ela quiser aumentar a produtividade, aumentar a produtividade. Se ela quiser pagar menos tributo, que ela pague menos tributo. Se ela quiser se cercar de amarras jurídicas para pagar menos tributo, que ela possa fazer isso.
que ela tenha que atuar com uma perícia fiscal, que ela tenha que se defender de um auto de infração, que ela consiga fazer isso da melhor forma. Se ela quiser buscar um valor de mercado dela, que ela possa buscar um valor de mercado dela adequado, e se ela quiser comercializar o negócio dela, ela possa comercializar. Se ela quiser receber um investimento de fora, que ela possa estar preparada para receber um investimento de fora. De fato. Se ela quiser trabalhar com uma segurança de fazer uma reestruturação societária, que ela possa fazer uma reestruturação societária, levando em consideração todos os preceitos que a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda traz hoje do que pode e do que não pode. Se ela quiser buscar uma empresa no mercado para comprar, para adquirir, ou se ela quiser ser adquirida, ela tem condições de saber. Ou seja, os assuntos eles vão se complementando e vão trazendo à tona situações todas que passam por governança, passam por compliance, e eu gosto muito de dizer que o trabalho que a Estúdio Fiscal, a E-Fiscal fazem nas empresas do Simples Nacional, nas empresas do lucro real e presumido, é um trabalho de compliance também. É um braço da compliance. É um braço, porque você está fazendo um trabalho de buscar a conformidade com a legislação fiscal vigente. Só que ainda a gente esquece que você tem a parte trabalhista, a parte judicial, ambiental, penal, e todas as áreas. E isso tudo vai fazendo esse assunto muito complexo. Então, eu acho que é importantíssimo um alinhamento todo. A Fabiana até tirou as palavras da minha boca, alinhamento de propósito que a gente está buscando nesses webinars e no propósito que o Grupo Estúdio tem em trazer soluções corporativas mais do que inteligentes, mais inovadoras e tentando alertar o mercado através dos nossos franqueados, nossos aliançados da Estúdio Law, os nossos licenciados, de levar isso a conhecimento do mercado. O mercado precisa saber disso. Saber que a governança serve para uma startup a uma empresa que fatura bilhão. Saber que uma startup precisa ter compliance porque ela vai querer receber investimento e para ela receber investimento é importante que tenha às claras todas as operações dela. Mas também saber que uma empresa que vale bilhão e que ainda não tem um compliance instaurado, que ela instaure um setor de compliance para andar em conformidade com as legislações, porque ela vai estar menos exposta no mercado a qualquer problema que venha a ter. Então, eu acho que isso tudo vem somando e vem demonstrando a importância de a gente estar atualizado, a gente estar cada vez mais capacitado de apresentar soluções no mercado e, sem sombra de dúvidas, trabalhar com gente que conhece do lado é fundamental. Acho que, Maurício, a hora que tu conseguiu expor de forma muito clara que a governança a gente trabalha para dentro da empresa e o compliance a gente trabalha para fora da empresa, a gente consegue de uma forma muito simples falar para o empresário que não é formado em administração ou não é economista, não é contador, não é advogado, a ele entender o que é que a gente quer passar. E eu acho que um dos segredos da comunicação é a gente poder falar para qualquer pessoa sobre qualquer assunto e ela entender, e sem que ela precise ser especialista. Eu acho que tu foi feliz em explicar desse formato, ficou muito claro, e eu acho que ainda ficou mais fácil de a gente entender os exemplos, quando a gente citou os exemplos e colocou de forma bastante clara quais são os procedimentos internos que tem que fazer e adotar numa empresa para tu teres uma boa governança, e a mesma coisa para fora no compliance. Então, acho que é perfeito. Se eu não me engano, tu tinha mais um exemplo para dar? Eu tenho um materialzinho. Legal. Materialzinho que eu preparei para o pessoal. Acho que o Edipo, que está operando o material aqui, pode compartilhar telas para a gente. Já estão visualizando aí? Bom, pessoal, nesse materialzinho aqui, trouxe alguns fundamentos aqui da governança e compliance, tá? Fundamentos que são bem importantes e que é interessante a gente saber. Princípios da governança, né? Equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa, tá? São princípios muito importantes. E o que trabalha cada um desses princípios, tá? Equidade.
A equidade ela trata do tratamento igual entre todos os sócios e demais partes interessadas. Por exemplo, será que eu estou dando o mesmo tratamento para aquele sócio minoritário da minha empresa quanto eu dou para o sócio majoritário? Será que eu priorizo da mesma forma o trabalhador lá da produção quanto o trabalhador da administração e da gestão? Será que eu dou o mesmo tratamento para o meu fornecedor do produto de limpeza quanto da matéria essencial? Então, são questões que a governança trata para evitar corrupção, desvio de finalidade, tá? Então, essa é a equidade. Segundo princípio, prestação de contas, tá? Todos os meus agentes envolvidos no processo, eles precisam assumir a responsabilidade dos seus atos ou omissões. E como que eu consigo isso com tranquilidade e com assertividade? Se eu tiver a função de cada um bem clara, bem nítida lá no meu organograma, primeiro sabendo qual é a função, o que eu espero daquela função, quais são as atribuições daquele colaborador, eu saberei como cobrá-lo e poderei estabelecer uma sanção punitiva, uma sanção disciplinar, para mim, de fato, manter o controle e a organização da minha prestação de contas. Tá? Isso vale também para os sócios, dirigentes, acionistas, para o meu conselho de ética e de administração, quando eu tiver. Tá? Transparência, um outro princípio bem importante. Né? Sem transparência, a gente não consegue gerar nem confiança interna, nem confiança externa no negócio. Né? É o verdadeiro desejo de informar e manter informado todas as partes afetadas pela situação da organização. Quando eu, de fato, apuro as minhas contas, eu presto contas tanto aos colaboradores, que querem saber da saúde da empresa, quanto àqueles interessados, participantes. Né? Isso é bem claro nas sociedades anônimas, que já tem a obrigatoriedade legal da publicação de balanços, das notas explicativas, das suas atas de assembleia, né? E é extensível a todo tipo de empresas, sobretudo as empresas de médio porte, de pequeno porte, que também devem se organizar para crescer. As startups, sobretudo, que querem ganhar relevância, escalabilidade, precisam passar por esse tipo de organização. Responsabilidade corporativa. Tá? A responsabilidade corporativa, como o próprio nome já diz, é o zelo de todos para garantir a perpetuidade, a longevidade, a vida longa da organização empresária na qual nós nos inserimos. Tá? Trabalhando as questões de ordem ambiental, tributária, penal, de responsabilidade, para que de fato eu tenha uma responsabilidade garantida e o zelo da perpetuidade do negócio. Tá? Aqui eu coloquei inclusive um exemplo de governança para a gente entender, né, porque alguns termos abstratos como governança, como compliance, quando a gente visualiza um desenho com a organização dele, fica bem mais fácil. Aqui eu coloquei um exemplo de governança, uma estrutura implementada de uma empresa. Tá? Estrutura lá em cima, no topo, sócios, acionistas, abaixo dele um conselho de administração assessorado por uma auditoria independente e um conselho fiscal. Logo abaixo, então, diretoria executiva, auxiliada por uma auditoria interna, que pode ser juntamente um canal de compliance, tá? Que vai garantir que todas as boas práticas estejam sendo implementadas e utilizadas no dia a dia, e abaixo deles, então, ali os demais setores da empresa, a produção, o RH, o jurídico, o contábil, o marketing e a administração. Tá? As práticas de governança, pessoal, elas transformam os princípios em atitude, né? Contribuem, então, para o acesso ao capital, para a perpetuação das organizações, né? Para a multiplicação de resultados e riquezas. Tá certo? Então, pessoal, esse assunto ele é um assunto que toca a todas as empresas, no geral. É um assunto que é importantíssimo. É um assunto que cada dia mais a gente vai ouvir falar. Quanto mais investidor externo a gente tiver no mercado brasileiro, a gente vai ter mais cobrança disso. Com todas essas questões políticas dos últimos anos que fizeram uma verdadeira mudança na forma da atuação do ente público, a gente certamente vai ter cada vez mais essas políticas sendo cobradas das nossas empresas. Glauber Barcelos fez um comentário, nosso grande colega Glauber. Importante citar que as startups também estão fazendo uso de ferramentas de governança e de compliance. No blog do grupo tem um artigo sobre o tema. Inclusive, acho que o Glauber colocou hoje, né, Glauber, no
no blog do grupo um artigo bastante interessante sobre governança e compliance nas startups, e que é o ideal que a empresa já cresça, já voltada a toda essa temática e já bem familiarizada com governança e compliance. Bem linkado com o que a gente falou agora há pouquinho, né? Acho que é isso aí, muito legal. Isso. Pessoal, acho que por hoje a gente finaliza o nosso tema do webinar para a nova economia sobre a diferença entre governança e compliance. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, quer fazer mais um questionamento. Senão a gente vai ficando por aqui. Agradecemos a participação de todos, né? Principalmente aqueles que nos assistem sempre. Convidamos e ressaltamos vocês a sempre acompanharem os nossos webinars de segunda a quinta às 19 horas. Se inscrever no nosso canal, né, lá no sininho do YouTube. Muito importante para a gente, pessoal. Sempre. E qualquer dúvida, a gente está à disposição pelos meios de contato do Grupo Estúdio, Instagram, Facebook e também no nosso 0800. Obrigado, boa noite, Maurício. Excelente pauta, excelente condução, parabéns. Nossa, parabéns para nós. E estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.